Podcast O Novo Hunter. Patrocínio. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso projeto, nosso podcast, tem como princípio básico trazer aqui para a nossa mesa de reunião sempre profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, pessoas que têm conteúdo para compartilhar com a gente para que nós possamos nos desenvolver, aprender e evoluir. É isso, DJ, hoje não é diferente, né? É isso. A gente vai conversar com o Mário Mazia, que é diretor-geral do grupo Pasquini. Tem diversas marcas de moda em diversos segmentos. Mário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Queria agradecer primeiro a Deus por poder estar aqui hoje, né? Ter dado mais um dia para nós aí de vida, que acho que isso é muito importante. A minha família, que antes de sair de casa, minha filha mais nova falou: papai, mais velha, você tem que lembrar que você tem 2 filhas e uma esposa. Eu tenho que agradecer a elas por estar aqui, ao Harrit, que é o nosso presidente, por ter gentilmente liberado vir aqui conversar com vocês. E a você, DJ, e ao Roberto pelo convite, né? Então aí fica meus agradecimentos. Legal, Mário. A gente tem como base aqui no nosso programa, no nosso podcast, sempre começar com uma linha do tempo, porque é isso que situa, né, a audiência de quem é o Mário, como é que funciona, né, o Grupo Pasquini, que tipo de ação tem no mercado, posicionamento. Então, conta um pouco para a gente, né, essa história, tanto do profissional como da empresa, para que a gente tenha um apanhado geral. Tá, vamos lá. O Mário, eu sou nascido em Mandaguari, é uma cidade do interior do Paraná, né? Que é o que o pessoal chama lá dos pés vermelhos, né? É uma região muito focada em algodão no passado, fiações, então é uma região de área têxtil. Porém, quando eu era mais jovem, tinha assim, uns 14, 15 anos, eu não queria trabalhar na área têxtil. Eu nunca imaginei trabalhar na área têxtil. Eu queria ser jornalista. Eu queria ser narrador de futebol. Sério. Ô, louco. Sério. Aí por quê? Porque eu era muito ruim jogando bola. Aí só me sobrava a chance de ser narrador. Só que aí comecei a estudar, como chegou na época de fazer vestibular. Jornalismo só tinha onde? Na UEL, em Londrina. Uma cidade um pouco mais longe. E era mais ou menos 45, 50 por 1. Eu falei, caraca, eu já não gosto de estudar. Não gosto muito de ler. Sou um cara muito de exatas. O que eu vou fazer? Aí tentei o primeiro vestibular, não deu certo. Eu falei, vou para direito agora. Outro desastre. E aí eu lá um dia, folheando lá o manualzinho da UEM, vou chegar lá, engenharia têxtil. 5 por 1 foi isso que tá pra mim, cara. Ao critério. Tá pra mim. Isso aqui eu vou entrar. Vai mesmo. Cara, e minha mãe... Era 5 vagas para 1. Não, brincadeira. 5 vagas pra 1. Era isso, eu pensei que era 5 candidatos. Não, 5 vagas pra... Não, desculpa. 5 candidatos por cada vaga. Enfim, né? É isso aí, isso aí. Aí eu, minha mãe batia, né, cara? Minha mãe sempre trabalhou muito, a gente veio de uma família humilde, então eu tinha minha mãe e minha tia, que era minha segunda mãe, que ajudaram muito a gente a fazer faculdade. Então elas se empenharam demais. Elas queriam que os filhos fossem formados. Eu falei, cara, não posso deixar de ser formado. Aí eu falei, vou fazer engenharia têxtil e depois do segundo ano eu mudo para engenharia química e volto para Maringá, porque engenharia têxtil era em Goiânia, no Paraná. Aí fiz vestibular, passei, mas com o intuito de ir e voltar. Cheguei lá, comecei a fazer engenharia têxtil, vai. E aí era a época que eu sempre fui um cara muito bom em cálculo. Então, engenharia para mim ia bem. Eu era um cara que nunca gostei de estudar muito. Eu sempre aprendi muito fácil. Eu aprendo as coisas muito fáceis. Então, nunca fui um cara de ler muito. Agora eu estou começando a ler um pouco mais, mas eu nunca fui um cara dedicado à leitura. Eu não posso falar que eu sou o cara, que eu não sou. E aí fiz a engenharia os 2 primeiros anos e a faculdade entrou em greve. Quando a faculdade entra em greve, eu falo assim, caramba, quanto tempo vai durar essa greve? Universidade estadual, né? Você não sabe. A greve durou 6 meses. Só que no primeiro mês,
eu falei com a minha tia, né? Que a minha tia era muito amiga do Sidão. Ele é o diretor da fiação Cucarim, Managuari. E aí ela conversou com ele e me colocou no estágio lá. Nesse período estava na greve. Isso. E ali eu começo na área têxtil. Empurrando latão de carga, abrindo fardo de algodão, emendando filatório, emendando maçaroqueira. E ali eu fico 6 meses trabalhando naquela fiação como estagiário até eu voltar à greve. Quando eu volto para a faculdade, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu não vou voltar mais para engenharia, não. Química, não vou mudar, não. Vou ficar aqui e vou ser engenheiro têxtil. Eu sou bom nesse negócio. Eu me apaixonei com a fiação. E o Sidão era um cara extraordinário. Eu tenho ele na minha memória até hoje. E ali eu começo. E aí a faculdade retoma, a gente entra no terceiro ano. No terceiro ano começa as matérias específicas da área têxtil. E eu começo a fazer estágio. Aí fiz estágio na Fiasul, fiz estágio na Cocamar, fiz estágio de todas as fiações do Paraná, praticamente. Fiz estágio na Paranatex, naquela época, que era uma tinturaria e tecelagem, e fui fazendo estágio na Paraguaçu, durante os 5 anos. E quando chegou no 5º ano, aí, na faculdade, você tem o 5º ano, você faz os 6 primeiros meses, as matérias para terminar o 5º ano, e os últimos 6 meses é um estágio obrigatório. Sim. E aí tem um monte de estágio aparecendo, os estágios só para Santa Catarina, para Santa Catarina, para Santa Catarina. Eu falei, para Santa Catarina eu não vou. Santa Catarina está muito cheio de engenheiro. Todo mundo sai daqui e vai para lá, todo mundo sai daqui e vai para lá. Vou ter que arrumar outra coisa para minha vida. E aí aparece uma oportunidade para mim ir para Santa Isabel, em São Paulo, que era a Paramount Sul, que a dona, naquela época, era a dona da Lacoste no Brasil. Né? E eu faço estágio, faço a entrevista lá e passo nesse estágio. Só que quando passa, aí vem a notícia complicada. A maioria dos estágios de Santa Catarina, eles eram remunerados. O cara saía, tinha alguma coisa. Lá os caras falam assim, ó, a metade é o seguinte, você tem direito à acomodação e almoço na fábrica e janta na fábrica. Só. Se quiser vir, vem. Se não quiser, não vem. Simples assim. Eu falo, não, cara. Eu não vou. Os caras estão me dando moradia, estão me dando comida, eu não preciso de mais nada. O resto, dou um jeitinho. Aí eu pego a malinha, nunca tiro para São Paulo. Pego uma malinha na mão e desço lá a Sé. Na Barra Funda, primeiro na Barra Funda. Aí pergunta para todo mundo, aí chega no metrô na Sé, que tinha que chegar no metrô na Armênia. Quem tinha que pegar um ônibus foi para Santa Isabel. Pensa num trajeto. Aí eu chego em Santa Isabel, faço meu estágio lá, fico lá pelos 6 meses. Quando termino o estágio, venho para a faculdade, me apresento ali na faculdade, e aí vem a proposta da Paramount para efetivar. Sim. E aí eu viro engenheiro trainee da Paramount. Aí lá numa fábrica, uma fiação, eu fissurado em fiação, né? O negócio era fiação. E aí entro na fiação deles lá, que era 100% acrílico, e vou. Com eles ali eu fico aproximadamente uns 3 anos. E ali eu conheço o meu primeiro mentor, que chama Ildeu Costa. Ele era um cara muito sério, então ele tinha uma gestão muito centrada, um cara extremamente com números, um cara extremamente organizado, do mesmo jeito que era o Sidão na Cocarim. Então você via essas fábricas, essas 2 fábricas que eu tenho mais assim carinho, fábricas limpas, organizadas, arrumadas. Eu falei, cara, é esse tipo de profissional que precisa, esse cara que eu tenho que me tornar. Só que aí acaba o projeto depois dos 3 anos lá na Paramount, porque a Paramount perde a concessão da Lacoste. E aí ela diminui o tamanho dela no Brasil e acaba com os trainees. E nisso aparece uma oportunidade para mim para ir para a Toyota, que é um ex-professor meu, Paulo, fala, Mário, vem trabalhar na Toyota, na divisão têxtil da Toyota, né? A mesma de carro, mas na divisão têxtil. Vamos montar máquinas, eu vou te mandar para Colômbia. Aí eu venho a primeira frustração na área têxtil para mim. Eu vou para lá, cara, falei, eu não sei montar máquina, cara. Meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Eu fico 6 meses lá, mas um desastre. A gente volta e fala, para mim não dá,
eu preciso voltar para a área têxtil realmente, sabe? E aí eu volto para a área têxtil, venho para o mercado e começo a trabalhar numa confecção, como gerente de produção, que é a Gwin. É uma marca infantil de São Paulo, ficava na Zona Leste de São Paulo, hoje eu não sei como eles estão, sei que eles diminuíram bastante, mas naquela época eles eram muito grandes na área infantil. Tinha muitas lojas, tinha muitas franquias. Eles eram dono da Green da You. Ali eu fico um belo período também como gerente de produção. Dali eu saio para ir para a TVZ, que é uma empresa voltada para a moda feminina. Sim. Aí eu já começo a encorpar e pegar mais corpo. Também como gerente de produção, fico ali por uns 2, 3 anos, mais ou menos. E aí aparece uma oportunidade para realmente crescer na carreira uma empresa grande. Tudo isso ali em São Paulo, né? Aí aparece a oportunidade de ir para a Imbrands, para cuidar de toda a parte de produção do grupo Imbrands. Aí é Elos, VR, Richard, Salinas e assim vai. E eu começo na Elos, com a facção da Elos, e vou crescendo. Só que chega um tempo na Imbrands, falo, pô, virar diretor aqui tá difícil, eu queria virar diretor. Aí aparece a oportunidade de voltar para a TVZ, uma empresa menor, mas como o diretor industrial da TVZ. E aí eu saio da Imbrands e me torno diretor industrial na TVZ. Passo uma temporada ali e aparece a oportunidade da Poloair para cuidar de toda a parte industrial e logística da Poloair. Aí a Poloair, uma empresa hoje gigantesca no segmento de moda no Brasil. Algumas pessoas não dão muito valor, mas ela é uma marca extremamente forte, tá? Ela vende muito, tem mais de 200 lojas, então uma operação gigantesca. Nós fazemos mais de 1 milhão de peças mês na nossa fábrica. E aí eu vou para o Espírito Santo, que é a fábrica no Espírito Santo, em Colatina. Uma semana em Colatina, uma semana em Jundiaí. Aí eu fico uma semana cuidando da logística, uma semana em Colatina. Trabalho, aí entra a pandemia. Meu Deus do céu. E aí não tem avião, e aí não tem mais não sei o que lá. E aí você ir para Colatina só de carro. Não, 6 horas de viagem para ir para Colatina de carro. Aí entra minhas filhas crescendo, aí minha esposa reclamando, a minha filha mais velha falando, papai, tem que ficar mais em casa. Minha esposa, você tem que ser mais parceiro em casa. Você só trabalho, você tá saindo domingo 4 horas da manhã e voltando sexta-feira 3 horas da manhã, você tá ficando só esse período, que são 16 horas de viagem, tinha que sair, senão não chegava na fábrica. E aí, mas eu sou o cara que gosta, eu sou o famoso workaholic, que eles falam aí, né? Eu não sei falar muito inglês, mas o cara que trabalha muito, quando tá dentro da empresa, é aquele cara que eu gosto de pegar operações que estejam um pouco judiadas, assim, vamos dizer, transformar aquilo. E a Apollo foi isso. Naquelas operações limpas, organizadas que você viu no começo da carreira. Isso. Eu gosto muito disso. Então, a Apollo fez muito isso lá. E aí, nasce uma oportunidade de vir para Santa Catarina. O Grupo Pasquini me procura. E aí eu falo assim, Santa Catarina, eu tenho para mim que eu não trabalho em Santa Catarina. Porque lá eu sou apenas mais um. Eu não vou continuar crescendo na carreira vindo para Santa Catarina. Eu tinha aquilo como mantra. É tudo errado, na verdade, nesse ponto. Mas o que acontece? Eu tinha aquilo, e aquilo era um negócio que para mim era verdade. Era verdade. Aí eles vêm, conversam comigo uma vez, marca 2, marca 3, eu não vou. E aí minha esposa vai lá e conversa que a gente precisa morar num lugar menor, mas que tem a qualidade de vida. Lá tem tudo isso. Aí eu venho para cá no dia 25 de janeiro conversar com o Harry, o proprietário. E quando eu chego aqui na fábrica, eu olho para a fábrica, eu falei, me achei. Eu lembro até hoje, eu falei assim para ele, Harry, eu nunca entrei numa empresa tão judiada igual a sua. Era o que eu queria. Era o que eu precisava, estava precisando de um estímulo, né? Eu sou assim. E aí eu me acerto com ele em fevereiro, em meados de fevereiro, eu já venho para cá. Eu acertei minha saída na Apollo e tal.
Fiz a transição lá em 2021. Eu acho que foi 21. É porque eu tô aqui já há quase 3 anos. Vou fazer 3 anos, deve ter já 21. É 21, ali meados de 21. Fevereiro de 21, acho que foi. E aí eu venho. E aí eu entendo o que é o Grupo Pasquini. O Grupo Pasquini é uma marca de 30 anos, ficou em São José do Rio Preto por 20 e tantos anos. E quando vem para cá, eles vêm e falta estruturação. E aí o Hariton sofre aqui por 2, 3 anos, apanhando, porque veio para o mercado novo, não conhecia ninguém, trouxe a empresa no peito e na raça, e a empresa estava fazendo assim, ó, a empresa vai lá para o buraco, a empresa vai lá para baixo, a empresa não entrega mais, a empresa não fatura, a empresa corre sérios riscos de quebrar. E eu cheguei nesse momento, e aí eu sentei com ele e falei, cara, nós precisamos mudar as estratégias, precisamos arrumar. E a gente começa a reconstrução da Pasquini. Então, focando mais na verticalização, trazendo os processos para dentro da Pasquini e fazendo a Pasquini sair daquela situação. E aí a gente começa em pouco tempo, em 2, 3 meses, porque a Pasquini sempre teve uma coisa que foi a venda, porque o Hariton é um cara espetacular em venda. Eu falo que ele é o guru da venda. Ele tem o dom de cuidar dos representantes, de cuidar da venda, né? E aí junta comigo que sou o cara do industrial. E aí começa a guinada da Pasquini, começa a entregar mostruário em dia, começa a entregar a produção em dia, a qualidade da Pasquini volta a ser o que era antes. E aí a gente começa a usar realmente a malha têxtil que existe em Santa Catarina. E aí eu começo a me encantar com Santa Catarina, porque aí tudo que você precisa ter. Sim. Cara, que era A cadeia produtiva é espetacular. Ela tem alguns defeitos que não é da cadeia têxtil, sim, dos governos. Mas aqui não estamos falando de política, então não vamos falar de política. Mas é o Estado que deveria investir nas rodovias, nos portos. Olha a vergonha que é o porto de Itajaí hoje. Cara, é assustador o que estão fazendo com o porto de Itajaí. E aí isso prejudica demais a cadeia, não só têxtil, como o mercado como um todo. Então falta estrutura de rodovia, falta essas coisas. Mas é uma... A cadeia têxtil aqui, ela é extremamente parruda. E aí o que acontece? É mais fácil você mudar o caminho e fazer uma empresa voltar ao eixo aqui. E a gente vai trabalhando e vai colocando a Pasquini no eixo. Hoje a gente não está 100% ainda, não está. Mas a gente tem uma empresa com entrega em dia, uma fábrica extremamente organizada, um pátio industrial totalmente reformulado, totalmente modernizado. A gente investe muito em tecnologia. E com isso a gente fez com que a Pasquini mudasse de patamar. Aí nesse intervalo de tempo pequeno, a gente retoma a Pasquini, a linha infantil, nasce a linha Kids, nasce a linha Young, voltamos com a marca que a Pasquini descontinuou ela em 2014, 2015, que era a Vicinal, colocamos a Vicinal de novo no mercado e fazemos acostamento e para o patamar que ela precisa. Acostamento, ela dobra de faturamento em 2 anos. Então, o crescimento da acostamento hoje é um crescimento absurdo. Mas ele é um crescimento que o mercado precisa. Porque o nosso produto é bom e o nosso produto estava sendo mal explorado, na verdade. Quando você tem um cliente multimarca que você não entrega, é difícil o cara voltar para comprar. Sim. Então, a gente acerta esse problema que a Pasquini tinha. E aí, o acostamento começa a crescer. E hoje nós estamos no patamar. E igual o DJ me perguntou aqui no off, mas é o crescimento sustentável? Hoje é. Nosso crescimento é o crescimento que é resultado e fluxo de caixa. Então nós temos um crescimento saudável hoje e realmente colocamos a empresa num outro patamar. Mas resumidamente, assim, um pouquinho demorado, mas resumidamente, essa é a minha trajetória. Né? E a grande delicadeza, né, Mário? A grande delicadeza da área têxtil é essa, né? Porque às vezes as empresas crescem sem controlar as questões da gestão, às vezes a marca é até desejada, mas não está organizada a retaguarda, e aí cria problemas, né? O que eu penso é assim, né? A área têxtil, a moda como um todo, sempre ela foi pautada em cima da criação, do estilo e da marca. Sempre todo mundo, a marca, porque a marca ela deseja, ela consegue. Você pode errar o que for na indústria, você pode errar no financeiro, que a marca ela vai conseguir estabilizar esse sangramento, vamos assim dizer, né?
Mas, na verdade, não é isso. Claro que não. A marca, ela precisa de uma indústria sólida, ela precisa de um desenvolvimento sólido, ela precisa de um comercial sólido, ela precisa ser sólida como um todo, para se consolidar como marca. E eu diria até mais, eu complementaria isso dizendo que a qualidade do produto é a marca. É a marca. A entrega é a marca. Sim. O atendimento mal realizado prejudica a marca. A marca é composta de todos esses elementos em harmonia, de uma forma que entrega valor para Com certeza. de maneira eficiente, né? Isso é a receita. Só a marca. Então, você pensa assim, só a marca. Mas se a pessoa que está ali no saque, aquele atendente, atender seu cliente mal atendido, começa a desgastar mais. Exato. Se o seu financeiro não souber fazer uma negociação, não souber conversar, começa a desgastar com os seus clientes, começa a desgastar com os seus representantes e a marca começa a decair. Exato. E se você não tem uma estrutura de indústria, que eu sou, assim, sou um cara difícil de dizer de indústria, né? Porque eu sou um cara apaixonado por indústria. Então, aonde eu vou, o que eu posso verticalizar, eu verticalizo. É lógico que tudo dentro do que é viável para a companhia. Uhum. Hoje a nossa empresa, ela é verticalizada, mas tem um segmento dela que é 100% terceirizado. Sim. Que é a facção. Isso. Então, Você controla o processo e controlar a qualidade. existem etapas que você verticaliza e existem etapas que você terceiriza. Eu falo que a gente é verticalizado porque é uma etapa que hoje todo mundo facciona. Isso é uma coisa mais normal do mundo e as facções de Santa Catarina são sensacionais. Você só tem que saber cuidar delas, entregar bem entregado para elas, acompanhar elas, que elas vão super bem. Então, o que acontece? A marca hoje, ela realmente tem um nome consumidor, mas o consumidor hoje, ele mudou. Porque ele quer saber a história de onde vem a roupa, ele quer saber se tem trabalho escravo naquela marca, ele quer saber se aquela marca é uma marca que respeita o meio ambiente, ele quer o quê? Ele quer que o conjunto todo funcione. Eu não vejo mais o consumidor, vou usar acostamento, mas acostamento é uma marca que escraviza para entregar roupa. O cara não tem, eu não vou comprar acostamento, né? Então, o que acontece? Hoje o consumidor pensa assim, e as empresas têm que pensar assim também. Então, a linha acostamento a gente preza muito isso, muito. E com isso a gente vem fazendo acostamento e para outros patamares. É lógico que tem muito mais, né? Só isso, a gente está investindo muito em tecnologia, porque senão Não tem como, né? consegue. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente tinha um e-commerce há 3 anos atrás que vendia insignificante. Hoje, nosso e-commerce é extremamente significante para a operação. Nós temos uma operação parruda no e-commerce. Ela foi criada em 2 anos, porque a gente se dedicou para isso. A gente buscou os mecanismos, instalou os sistemas que precisava, colocou o WMS na empresa. Então, assim, a gente Tem essa gestão da logística é super importante. Para não ter furo. Porque senão o que acontece? Você não consegue fazer as entregas em tempo hábil. E aí não é só o e-commerce, é o cliente multimarca, O representante. é o representante. Porque você imagina, eu vou começar a venda, porque a gente é atacadista. Então, eu vou começar a venda no meu showroom dia 3 de outubro, começa a nossa próxima venda agora. Eu não posso chegar com o mostruário para o representante dia 10 de outubro, dia 15, porque eu perdi o time. Os concorrentes vão começar a vender antes. Porque a gente costuma dizer que é o bolso cheio do cliente, né? Então, o mostruário tem que estar lá no dia. Porque o cliente está com a carteira cheia ainda, não atendeu os concorrentes. Sim. Então, tem que me atender. Só que para isso, o mostruário tem que estar lá 15 dias antes. Aí onde entra a retaguarda da fábrica. Aí é onde entra a fábrica. Aí é onde, hoje, a gente tem um estilo, uma área de engenharia, uma área de marketing que trabalha muito conectada ao industrial. Então, prazos são prazos, cronogramas são cronogramas. Mas eu preciso ir para os Estados Unidos fazer pesquisa. Vai antes, se vira. Você tem de tal dia para você fazer sua viagem, você tem de tal dia para você fazer sua pesquisa, tal dia para você fazer sua entrega de croquis, porque a engenharia tem que pilotar. E nada não sai caro. E assim funciona, porque eu costumo dizer lá na empresa, eu uso essa seguinte frase: o amiguinho precisa que o outro amiguinho faça a sua parte. Porque senão esse amiguinho fica triste, ele não consegue fazer a parte dele, ele não vai conseguir dar o resultado dele, não vai conseguir.
crescer profissionalmente e ter os resultados que ele precisa. Então, um amiguinho tem que ajudar o outro. É assim. Simples assim, né? É simples assim. Você tem que pensar sempre no próximo. Então, você tem que falar assim, o que eu preciso fazer para não atrapalhar a vida do outro? Porque senão, vou atrapalhar a minha e a do próximo, a que vem depois de mim. Então, tem que sempre estar olhando. E é isso que a gente procura nos nossos gestores. Aí você fala assim para mim, Mário, mas é fácil essa gestão? Não. Eu sou um gestor braço duro, eu sou um gestor das antigas, na verdade. Tenho me adaptado a essa nova geração, a esse sistema novo, mas eu sou um cara que, quando eu ando na minha fábrica, eu não gosto de ver um negócio jogado no chão, a pessoa está do lado e não pegar, eu mesmo pego. Porque tem que dar um exemplo. Então, assim, mas eu falo para elas, você chega na sua casa, você bagunça a sua casa inteira, você deixa a toalha no sofá, você joga o tênis de um lado, você faz não sei o quê. Você não faz isso na sua casa. Por que você vai fazer isso aqui na sua fábrica, né? Que você passa, no mínimo, 8 horas por dia. Uhum. Então, a gente preza muito isso, sabe? E a Pasquini, ela preza muito por esse lado pessoal. Hoje, a gente é uma das poucas empresas de Santa Catarina que oferece um café da manhã para os funcionários quando chegam. Essa não tem mais, realmente. Mas por quê? Por que eu acho que isso é importante? Porque tem gente que chega com fome. O cara pode começar a trabalhar com fome. Às vezes o cara precisou, está numa dificuldade, tem um filho, deixou de jantar para deixar com o filho. E aí Isso é até o tempo do deslocamento. sabe? Tem toda uma história. E aí você tem funcionários nossos, como a gente fica no meio de Itajaí e Brusque, né? tem funcionários nossos que tem que sair cedo de casa. Sai 1 hora antes para poder pegar o ônibus. A gente tem ônibus para todos, né? Mas aí chega o ônibus, aí o cara chega ali, tem que comer um negocinho. Então come, faz um bom café, sabe? E aí vem trabalhar. A gente tem um refeitório hoje muito bacana, serve um almoço sensacional na empresa, que eu acho que isso faz a diferença. A gente tem uma área de lazer para eles ir lá descansar, que eles possam jogar, que eles possam arejar a cabeça deles ali naquele minuto de almoço deles. Então a gente preza muito por isso no grupo hoje. São pequenas ações que dão resultados assim gigantescos, sabe? Cuidado com as pessoas. Mário, vocês são perfeitos? Não. Pô, a gente comete um monte de erro. Eu mesmo cometo um monte de erro. Às vezes você cede um pouco aqui, às vezes você cobra um pouco mais ali. Mas isso não é pro mal. Isso é pensando no bem, na verdade, de todos e da companhia em si. Porque hoje a gente tem 550 famílias instaladas dentro da nossa empresa. Então, a gente tem uma responsabilidade social Grande, né? muito grande. Você tem que saber cuidar dessas pessoas, né? E hoje, o que eu sinto aqui em Santa Catarina, né? O nosso grande problema hoje, pelo menos na região de Itajaí ali, é a mão de obra. E tem 2 aspectos que complicam a mão de obra na nossa região. Primeiro, por ser uma cidade turística. Sim. Fica muito mais fácil. Em determinado momento do ano, o cara fazer outra atividade, né? Ganhar mais dinheiro, não vai trabalhar na tua fábrica. Sim, mas não só isso, viu, Roberto? Você imagina que uma cidade turística, o aluguel de uma cidade turística não é o mesmo aluguel de uma cidade normal. Com certeza. Então, hoje falta moradia para os nossos funcionários da região. E é difícil. Estruturais. Né? Então, assim, aí entra naquele problema político que a infraestrutura é ruim, saneamento é ruim, transporte é ruim. Isso tem que melhorar no longo dos anos para Santa Catarina continuar sendo competitiva. Porque senão o que vai acontecer? Hoje Santa Catarina é muito competitiva porque tem o incentivo fiscal. Sim. Se daqui 4, 5 anos, igual o governo está falando, isso acabar, nós não podemos viver só de incentivo fiscal. Então, os empresários de Santa Catarina têm que começar a mobilizar. Porque só de incentivo fiscal não vai dar para viver. E nós vamos precisar do quê? De estrutura. Precisa ter moradia, precisa ter escola para as crianças dessas pessoas, precisa ter um bom transporte. Isso precisa ser modificado aqui na região, né? Porque esse, para mim, é um grande problema. Então, não só a falta de mão de obra, mas a falta de moradia, porque essa mão de obra está aqui. Então, para mim, isso é um problema. E depois vem a qualificação dessa mão de obra. Sim. Hoje... Ali naquela região é complexa, né? Hoje, vocês têm aqui, em Blumenau, o Senai. Senai, né? Só que lá não tem nada. Sim. Mais próximo é Brusque, né? Que tem o Senai Mas têxtil.
Mas é longe, né? Mas não é igual a de Blumenau. Não. Precisaria ter estruturas como a de Blumenau, ali para nossa região, para realmente formar os profissionais, né? Em São Paulo a gente tinha uns ônibus itinerantes que vinham com as máquinas de costura, ensinava a costurar, levava nos bairros. Eu sinto falta disso aqui. Lá era mais... É um ótimo projeto. Lá era bem bacana esse projeto. Então ia com os ônibus, ensinava. Pô, daí tirava 5, 6 costureiras e vinha para a sua fábrica. Era um projeto que fazia junto com o Senai, né? Então, eu sinto falta de alguns projetos aqui. Porque a gente precisa melhorar essa mão de obra. Só que aí você fala, Mário, você só está falando da mão de obra de fábrica. Não. A de fábrica é um pedaço. Porque eu acho que hoje nós temos um gap maior ainda No técnico, né? no técnico e no estratégico. Sim. Porque a gente não forma hoje bons gerentes na região, na minha opinião. A maioria das empresas está todos de fora. Os diretores da região são praticamente todos de fora, né? Você não consegue ter bons encarregados. Por quê? Porque falta a parte cultural na minha cabeça aqui na região. Nós temos que trabalhar isso. Se você pegar na Pasquini hoje, daqui de Santa Catarina, eu tenho um gerente. O restante é de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu não tenho Santa Catarina. Então a gente tem que valorizar o pessoal daqui, mas o pessoal daqui também tem que se esforçar para ser valorizado. Sabe? Precisa estudar mais, precisa ir atrás de curso, precisa se profissionalizar mais. Senão não vão conseguir crescer. E aí, cada vez mais, vai ser exportado profissionais de fora. Eu tenho uma boa relação na área têxtil aqui com bastante amigos meus, e a grande maioria, né, é de fora. Não são nativos de Santa Catarina, né? Então, acho que falta um pouquinho olhar para esse lado. Acho que precisa olhar para esse lado da mão de obra, porque é uma coisa que eu tenho medo daqui. É um movimento que a gente vê, e é um movimento que a gente vem vendo nos últimos tempos de até uma desvalorização da atividade manual, da atividade de produção, da atividade industrial, em detrimento de outras atividades. E eu acho que não tem que um ser mais valorizado que o outro. Tem que ter equilíbrio para todo mundo subir, né? Tem que ter equilíbrio. A gente precisa da indústria em todas as áreas, na têxtil, todas, de produtos complexos, química, maquinário. Sem indústria, na minha cabeça, não existe. O mundo ele é capitalista. Não vamos ficar entrando em política, mas no final das contas, o mundo ele é capitalista. Você precisa de ter indústria, você precisa gerar o emprego para que gere a renda, para que, né? Então, assim, é um negócio complexo. E se a gente não valorizar as indústrias, não tem. Daqui a pouco vai ser a indústria 4.0, daqui a pouco eles estão com a 8.0, vai ser tudo robô. Mas até lá, existe um longo período a ser percorrido. Então não adianta falar assim, mas já tem inteligência artificial. Tudo bem, mas ela não é uma realidade 100% hoje. Ela vai ajudar? Ela vai ajudar, mas ela não pode simplesmente, na minha visão, acabar com toda a parte ser humano, porque senão daqui a pouco, o que nós vamos fazer com 6 bilhões de pessoas? Nós vamos fazer o que da vida? É um processo de incorporação disso, mas o ser humano sempre vai estar na base de tudo. São as pessoas que vão comprar os nossos produtos, são as pessoas que vão produzir as coisas. Né? Você não vai ser o robô que vai vir comprar uma camiseta da Acostamento. Só que para aquele ser humano comprar a camiseta da Acostamento, ele tem que ter uma renda. Então ele tem que ter um trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a tecnologia. Ela é fundamental. Só que não podemos esquecer das pessoas. E acho que tem muita evolução que está vindo e não fica. Ela não se sustenta, na minha visão. Né? E tem outras que vão vir e já estão estabelecendo, vão ficar. Só que existe essa transição. Então, você imagina, né? Tudo tem um período. Você pegar minha empresa hoje, eu não vejo não ter costureira nos próximos 10 anos. Elas vão existir. Sim. As marcas estão cada vez mais automatizadas? Sim. Está cada vez
menos desperdício de processo, você ganha mais tempo aquele, mas ainda existe aquela pessoa que é a costureira, que você precisa dela, que você depende dela, e ela faz com que o negócio aconteça. Do mesmo jeito que você tem ali os seus cortadores, você tem seus estampadores, o pessoal que faz o acabamento da empresa, esse pessoal existe, esse vai continuar existindo. Então a gente tem que olhar por eles. E acho que o primeiro ponto é a estrutura. Porque hoje a gente só olha para a tecnologia. Mas a gente tem que continuar dando estrutura para as pessoas. A gente tem que entender que as pessoas precisam de estrada, de saneamento básico, precisam de escola. Sabe? É todo composto. Não? Estrategicamente é sobre isso. Né? Isso é um organismo que não pode deixar de existir, sabe? Então eu prezo muito por esse caminho. Mário, eu queria fazer uma pergunta. Você falou ali, né? Você pegou acostamento, o grupo Pasquini e acostamento numa situação e fez esse turnover, essa evolução aí ao longo de num período rápido de ajuste inicial, né? De operação. Mas como é que você, como líder, tem conduzido o time? Como é que você estruturou com as peças que já existiam ou com outras pessoas para fazer isso acontecer, essa virada da empresa? O Grupo Pasquini, ele vem se estruturando desde a minha chegada. Como que a gente operacionalizou tudo isso? Num primeiro momento, eu entrei na empresa e fiquei aquele período, daqueles 30 dias, entendendo a gestão que eu tinha. E cheguei à conclusão que faltava esses profissionais para a companhia. E aí que eu fiz? Eu tenho que ser bem verdadeiro, né? Eu trouxe pessoas... Que você conhecia, né? Que eu conhecia, claro, da minha confiança. Trouxe de que eu sabia que ia dar resultado. Então, eu busquei nas empresas de São Paulo que eu trabalhei aqueles profissionais que eu precisava. Uma vez que esses profissionais foram encaixados, nós fizemos um trabalho muito grande na RH para reestruturar a parte industrial, que era o nosso calcanhar de Aquiles. A fábrica estava muito solta, então a fábrica não tinha processo, não tinha normas, não tinha... A fábrica tinha muita dificuldade. E aí nós começamos a colocar os procedimentos de cada área, os processos de cada área, o que cada área tem que fazer, como tem que ser feito, até onde cada área pode ir, o que um depende do outro. E aí foi começado a colocar aqueles gerentes de produção em cada segmento. Na fábrica toda segmentada, cada área tem o seu responsável, a gente chama eles de gerente, algumas empresas chamam de supervisor, outras de encarregado. Os nossos são gerentes, porque eles gerenciam aquele pedaço. E eles passaram a ser parte do processo. Então você coloca eles ali, coloca uma responsabilidade, a pessoa começa a se sentir importante, porque ela sabe que se a parte dela não funcionar, ela não funciona. Você começa a mostrar isso para eles. E aí a gente começou essa implantação. Com treinamento, trazendo sistemas, trazendo tecnologia para a empresa, com certeza. Trazendo maquinário de ponta, porque a gente fez uma reestruturação no pátio fabril. Fazendo com que o ambiente de trabalho seja um ambiente gostoso de se trabalhar. Então eu sou uma pessoa que defende muito isso. Se chegar na minha empresa, no clima organizacional, você vai chegar lá, você vai ver que ela é toda divididinha, tem os corredores para cá, o corredor para lá, cada um no seu departamento. Toda a empresa trabalha uniformizada. Então assim, a gente preza muito essa organização. E isso está sendo colocado como cultura nos nossos funcionários, colaboradores, né? Então, o que acontece? Isso é rápido? Não. Foi rápido para nós? Foi relativamente rápido, mas não está pronto. Então, assim, ainda tem um tempo para que essa cultura... Isso, que essa cultura... Mas eu acho que depois de 5 anos, a cultura ela começa a ficar cristalizada. Isso. O problema é que a gente ainda não está nesse meio. E como a gente traz uma operação inteira de São Paulo para cá, a cultura desapareceu. Lá existia a cultura. Sim. Aqui é que não existiu a cultura. Não veio todo mundo? Não, e os que vieram ou não se adaptaram e a empresa estava muito bagunçada, desistiram. Tanto é que agora nós estamos recuperando alguns.
Mas a cultura em São Paulo era uma cultura alinhada com o que você... Extremamente alinhado. Porque é até estranho, sabe, quando você fala isso, mano, porque na realidade, assim, a cultura das confecções ou das indústrias de Santa Catarina é bem alinhada com o que vocês estão fazendo. Sim. Organizada, pragmática, as pessoas adoram o jardim, a faixa, a organização. É isso. E é estranho esse espaço de tempo que rompeu isso, né? Porque seria muito tranquilo trazer de São Paulo dentro desse viés e inserir as pessoas daqui. Perfeito. Era tranquilo. Era um traçando perfeito. Era tranquilo. Em todas as empresas têxteis que eu vou aqui, a grande maioria é o que é a Pasquini hoje. Só que aí Houve um ponto de ruptura, não é? teve uma ruptura, e essa ruptura causou muito dano Com certeza. para a organização. Mas a ruptura era assim, era assustador. Que loucura. Você estava numa empresa e fala assim, não dá para acreditar. Não é o DNA de Santa Catarina. Até Ainda não é na outra hora de vir para cá, fazer esse cálculo, não, vou de São Paulo para Santa Catarina. Faz todo sentido, não todo problema. Só que aí acabou acontecendo. Não era nem o DNA da Pasquini de São Paulo, nem o DNA de Santa Catarina, e todo mundo. Exatamente, ficou um negócio... E aí ele se perdeu. Vai conectar com isso. Mas isso foi muito porque a transição teve muito problema. Então, um ou outro gerente forte não veio, e teve uma ruptura também, que quando veio a pandemia, Sim, claro. o pai do Harito era muito operante dentro do industrial, que era o seu Pasquini. E ele teve que voltar para São Paulo, Por causa da idade. por causa da idade, por causa do Covid. E aí a empresa Então tá aí. desandou. E Tudo tem um motivo, né? então, assim, desandou e... É lógico que não foi só esse motivo, né? Mas esse é um motivo extremamente relevante pro que aconteceu na Pasquini. E aí, para recuperar isso, a tua abordagem foi essa, né? Reconectar com essa essência e não só sair cortando custos, mas otimizar a operação, né? Primeiro ponto foi otimizar a operação, né? Porque senão a gente não ia conseguir. Sem ter uma operação, não adianta eu querer já sair reduzindo o custo e cortar, porque eu não ia ter operação. Hoje não. Hoje a Pasquini ela já tem o seu orçamento pré-estabelecido, é uma empresa extremamente com dados, ela é extremamente controlada, então o que acontece? O custo hoje, ele praticamente é o direcionamento da companhia. Então, eu falo assim para vocês, nós temos EBITDA, nós temos resultado, nós temos DRE, nós temos tudo isso. Só que nada disso existe sem o nosso fluxo de caixa. Sim. Então, assim, na Pasquini, diferente de algumas empresas que não dão atenção para o fluxo de caixa, O fluxo é importante. nós damos extremamente atenção ao fluxo de caixa. Porque às vezes você está lá com o EBITDA 22, 20, 25, 18, o seu fluxo de caixa está arrebentado. Porque contabilmente, fiscalmente, não está reverberando aquilo que a operação tá falando, porque tem alguma ruptura. Sim. Porque números, ruim falar isso, mas números eles podem ser maquiados. Números eles podem ser transformados. Claro. E aí Dinheiro, fluxo de caixa, não. E aí a tua operação tá enxugando o gelo e você não percebe. Isso. E aí você tá achando, tô apresentando um EBITDA 22%, 25% ao mês. A operação tá bombando, vamos colocar no mercado e vamos abrir para os acionistas. É quando você vai ver, é um buraco sem fim de dívida. Então, eu acho que tem que ter uma sinergia, né? Entre toda essa parte de controle, toda a parte operacional. Então, eu acho que isso tem que existir. E as empresas não podem abandonar o fluxo de caixa. Porque isso é extremamente importante para o negócio dar certo. Como a gente estava falando ali em off, né? Os mandamentos do comandante Rolim são os 7 mandamentos e o primeiro é nada substitui o lucro, né? Isso Nada. tá... Porque é aquilo que nós falamos, né? Você imagina, você tem uma empresa e no final do ano ela não dá lucro. Tem. Você não vai manter a empresa. Ou ela dá lucro no papel, mas como fluxo de caixa você não consegue ver dinheiro. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você com sua empresa dá lucro lá no papel. Mas o proprietário não consegue ver o lucro na vida real. Que eu costumo dizer com essas palavras, na vida real. Eu falo, cara, o que eu tenho essa empresa? Eu vou vender. Não vou ter esse fardo, né, Muito completo. para não sobrar. Porque tem que entender assim, eu me coloco no lugar do Harry.
Você imagina, ele tem uma empresa, tem um patrimônio investindo, cuida de 550 pessoas, Responsabilidade 550 famílias, uma responsabilidade gigantesca. Se ele não tiver um benefício por isso tudo, não faz sentido, não faz sentido ter empresa, né? Então, eu prezo muito por isso. E, para mim, a palavra lucro primordial. ela é meio que um mantra também. Você falou um negócio e eu vou até desenhar aqui umas coisas que eu anotei para depois a gente entrar na nossa pergunta final. Eu acho que quando a gente fala de aceleração de uma empresa, seja no segmento têxtil ou no que for, hoje o tempo é primordial, né? Total. E aí quando você fala da questão da cultura que existia num dado instante dentro do Grupo Pasquini, que era essa questão do tempo com as entregas, né? Então, entrega para o varejo, a entrega para a multimarca, a entrega para o representante, isso é extremamente complexo porque desestabiliza o negócio. Então, aí vem um negócio que é bem interessante, que você transcreveu aqui ao longo da nossa conversa, a importância do controle. Ou seja, trazer na verticalização para sua mão e para a mão da gestão da empresa alguns controles que garantem o tempo. Sim. Porque se eu não tiver o controle, eu não consigo garantir esse tempo de entrega e automaticamente com o controle eu tenho a gestão e com a gestão eu gero o crescimento, porque na realidade, a partir do momento que eu consigo, no momento certo, entregar a coleção e a mala para o meu representante, ele chega na frente, apresenta para o lojista compra, Toda receita perfeita. todo o negócio acontece, só que eu não consigo, num momento de estresse do negócio, que era o que vocês estavam passando, fazer isso com 100%, 80%, 70% da operação terceirizada. Então, se fez necessário trazer para dentro, 100% correto, ter esse controle, fazer a gestão e depois avançar. Achei bacana. Mas vamos lá, nós estamos chegando na pergunta Hot. Basicamente, Roberto, foi isso que aconteceu. A leitura que eu tive. A leitura que eu tive. Foi isso. Você tem o controle. Porque você imagina, você tem um lead time de um produto. Se você terceiriza do começo ao fim, não fala para mim que esse lead time é menor do que verticalizar. Porque o que acontece? É caminhão que vai para cá, caminhão que vai para lá, tem que levar o produto. Cara, e o momento de competitividade, pandemia, você não pensa mão de obra, o cara pagando pagando um adicional, uma luva. Cara, isso em facções teve luva durante 2021. O cara chegava e dizia, olha, quando você cobra por peça, eu cobro R$1, eu vou te pagar mais 10 mil conto para você me entregar na frente tudo isso. Luva em facção. Isso aconteceu. Claro, isso é fato real. Real, aconteceu. Então, como é que eu tenho controle? É uma empresa nova em Santa Catarina, que começou com algumas dificuldades de ruptura. Como é que você ia consertar algo competindo num cenário desse? Não tinha como competir. Não tinha. O que tinha que fazer? E tinha que ser cirúrgico. Exato. Porque eu tenho tiro, né? A bala de prata. Porque o que acontece? Tem que saber fazer, né? A competição, eu tenho uma frase que é minha, assim, eu costumo dizer para todo mundo. Natal não muda de data, Dia dos Pais não muda de data, Dia das Mães não muda de data. Todo ano tem. E se a coleção não tiver naquele momento, naquela hora, acabou. Pode jogar nada de fora. Não joga fora, não. Vai ficar mas perdeu o valor. Vai perder o valor. E aquele valor perceptível do produto foi. E aí vira produto saldo. Então, a gente teve que interferir, mas muito rápido. Teve que ser muito rápido. Porque as coleções acontecem a cada 4 meses, né? Então, a cada 3 meses, na verdade, são 4. A gente faz 4 coleções no ano. 3 meses tem um mostruário novo. Tem um mostruário do cara, né? E aí você imagina, a gente tinha uma fábrica bagunçada que fazia 900 modelos de mostruário. E hoje ela faz 2.000. 2.000 modelos. A gente faz basicamente hoje quase 80 mil peças de mostruário por coleção. E tem um outro fator, né, Mário? Então, assim, o nosso mostruário hoje é maior do que produção de muita empresa. Produção de muita empresa. Claro. E isso num período de 2 anos. Então, isso foi muito em função de tudo isso que você disse. Mas a palavra mágica foi estratégia, sim, comprometimento e uma coisa que eu não posso deixar de falar: abertura total do dono da empresa para a gente chegar nos resultados. A confiança, né? Então, assim, a confiança acima de tudo. A confiança dele e a recuperação da confiança com a força de vendas.
Porque quando você não entrega o mostruário, é muito difícil um representante, talvez o da Pasquini seja assim. Ele só tem a norma da Pasquini, ele não tem. Mas a Pasquini Ele tem abandona, um cara. grupo de representante que é fiel à Pasquini, é fiel ao Hariot. Nós temos representantes de 20, de 30, de 25. Mas é complicado, né? Se você começa a pipocar com o cara... Eles seguraram junto e eles trouxeram a empresa junto e eles compraram. A gestão humana da área comercial. Eu tive muita dificuldade quando entrei. Batia muito de frente com eles, porque eles tinham um conceito, eu tinha outro. E os dois conceitos tinham que divergir lá na frente, porque é o seguinte, eles queriam o bem da Pasquini, eu queria o bem da Pasquini, só que a gente não falava a mesma língua. Sim. Então foi um momento difícil. Hoje eu entendo que a gente vive uma sinergia, uma harmonia muito grande. Legal. E isso faz com que realmente a gente no atacado hoje seja muito forte. Jota. Com essas mudanças todas, né, a gente, e é o tema do nosso podcast, esse perfil dessas novas pessoas essas pessoas que estão em posição de liderança. Fala pra gente um pouquinho das características que você acha importantes para as pessoas que trabalham com você, que têm posição de lideranças e que vão fazer diferença no mercado, que a gente gosta de chamar de novo hunter. Eu acho que para mim, Roberto DJ, eu classifico da seguinte maneira. Primeiro, tem que ter amor. Porque tem muita gente que vai vir aqui, vai falar em resiliência, vai falar assim. Para mim, a palavra-chave é amor pelaquilo que você faz. Porque os profissionais hoje, o que falta para eles? Amar aquilo que ele faz. Porque senão ele fica entediado, ele fica frustrado. Ele não progride. Agora, quem ama o que faz, quem acorda de manhã e vai para a empresa falando assim, cara, eu gosto do que eu faço. Sabe? Eu me sinto realizado no que eu faço. Para mim, esse profissional, ele já tem 60%. Sabe? Então, a palavra amor falta hoje muito no nosso dicionário, às vezes, sabe? Então, a pessoa tem que amar aquilo que faz. A pessoa tem que se dedicar para aquilo que faz. Mas quem ama, se dedica. É igual você ter fé. Sim? Por que você tem fé? Porque você ama a Deus e você se dedica a Ele. Você acredita naquilo. Então, você faz com que aquilo aconteça. Então, falta para mim isso. Os profissionais hoje, para mim, a primeira palavra é essa. Aí depois, a gente vem para o lado profissional do negócio. Está faltando hoje cultura. O que eu quero dizer com cultura? Eu acho que os profissionais estão um pouco rasos. Eles não estão entrando a fundo naquele segmento dele. Porque o que ele faz? Ele não sabe o que quer, ele não se dedica com amor ao que quer, e ele foca em 5, 6, 7 vertentes. E aí aquela que é a dele, que ele tem que ser o diferencial, ele é apenas mais um. Falta esse foco. Então o que acontece? Ele tem que focar naquilo que ele acredita. Eu quero ser um gerente financeiro. Vou focar no financeiro. Só que aí ele começa, ele foca no financeiro, ele tende para a controladoria, dá uma derrapada que quer entrar mais ou menos na parte de compliance, e quando você vai ver, o cara quer fazer tudo. Vira um generalista. E aí, na verdade, não faz nada. Sabe? E aí falta aquela pessoa que é o financeiro raiz, aquele cara que vem e vai resolver os problemas financeiros, que vai estar ali, vai estar discutindo com você, vai estar com o banco e tal. Então falta isso, eu acho. A pessoa se dedicar realmente àquilo que ela é boa. Mário, mas aí ela tem que ficar limitada? Não precisa ficar limitada. A partir do momento que ela dominou aquela parte, ela pode evoluir para outra. O problema é que hoje todo mundo acha que nasceu de 3 meses. Aí o cara chega na tua empresa e acha que ele já tem que ser agora você estava brincando aqui, o CEO, o CFO, o CEO, mas ele não pode ser o gerente daquela área. Porque ele quer expandir tanto. Tem tantos nomes hoje, eles chegam lá com tantos nomes que eu chego na entrevista e falo assim, meu Deus, é tanta coisa para dizer que o cara trabalha no marketing. Você é do marketing, você tem vários segmentos, monta a sua equipe em cada segmento, você é o nosso cabeça. A mesma coisa no estilo.
Ele não é cabeça, é head. Eu tenho um pouco de... Que é uma coisa que eles adoram, né? Eu sou das antigas, eu acabo sendo um pouco diferente até. Eu sei que a maioria dos diretores, CEOs são mais elitizados do que eu. Às vezes eu falo do jeito mais... Que é o meu jeito, eu até tento melhorar um pouco, mas eu sou um cara que nasci no inglês. Eu não gosto das palavras em inglês. Cara, eu defendo esse país com isso, né? Então, assim, para mim o Brasil é o melhor país do mundo para se morar, o melhor país para viver, para tudo. Diferente de todos os problemas que tem aqui dentro. Eu amo o meu país, né? Já tive oportunidade para fora, eu não quero. Nasci aqui, vou morrer aqui. Ah, Mário, mas você tem que pensar. Não, por isso que eu falo, é foco. Eu tenho foco no meu país. Queimar o pé, né? Eu tenho foco de estar aqui, eu tenho foco de fazer com que esse país... Eu quero deixar uma geração melhor para minhas filhas. Ah, Mário, mas suas filhas estão aprendendo inglês nem 5 anos de idade. Ok, faz parte do mundo, elas têm que estar preparadas para nem tudo, sim, né? Mas não por isso eu vou falar para elas que elas têm que deixar de estar aqui no país. Sim. Então, para mim, esse novo Hunter, ele tem que ser focado, tem que ter amor, tem que fazer aquilo que realmente ele tem um dom. Mas é difícil a pessoa entender o que ela quer. Cara, eu queria ser jornalista. Hoje eu sou diretor de um grande grupo têxtil do país. E sou extremamente realizado no que eu faço. Então, às vezes, a gente também tem que entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. Sim. Tem coisas que a gente tem que se adaptar e viver aquela realidade. Isso não é ruim. Nem tudo tem que ser bom. Eu costumo dizer isso aí. Tem coisas que se a gente fizer o trivial, vai dar certo. Ah, Mário, o novo Hunter, para mim, ele tem mais características dos antigos do que do novo. É lógico, tem coisas lá de trás que tem que ser modernizadas lá embaixo. Só que a essência, para mim, vem do antigo. Com certeza. Sai a essência daqui e ela é transformada para o novo. E essa, para mim, é a receita mágica. Só que nós temos muita dificuldade ainda em entender isso, porque hoje o mundo tá muito digital, tá muito rápido. Então você vê, as pessoas não têm atenção. O cara tá em toda hora. Você tá falando com a pessoa, não tá nem prestando atenção no que você tá falando. Então, eu lá na empresa proibi celular. Não, mas eu não tenho que ter celular, gente. Então, no meio da reunião, o cara... Não, atenção plena, né? Então, assim, vamos focar no que nós estamos fazendo, vamos entregar o nosso resultado, vamos se dedicar à nossa empresa. Quando a gente ter o nosso momento de lazer, a gente vai fazer isso aí. Ah, Mário, mas você é contra trabalhar de celular? Não, eu trabalho de celular o dia inteiro, gente. Só que tem momentos e momentos. Tudo tem que ser resolvido no celular, no WhatsApp. Isso é agilidade. Isso é bom, isso é dos dois, parte do jogo. Só que tem que saber dosar. Então, tá faltando isso para mim nos profissionais, principalmente na nossa área. E se dedicar. Porra, se dedica que vai dar certo. E falta. Eles não conseguem, as pessoas não conseguem entender que essas pessoas no futuro vão ganhar bem, vão ser diferenciadas. São cargos de extinção. Não é que eles vão acabar a extinção porque não existe aquela pessoa. A demanda existe. Eu tenho uma vaga para gerência hoje. Vocês acham que é igual antigamente? Em uma semana tem 10 currículos bons. Eu passo aqui 60 dias e não consigo tirar 5. Então, assim, sim, precisa... as pessoas precisam se conscientizar que elas podem ser melhor. E se elas quiserem, elas vão conseguir. Então, eu penso isso até para mim. Eu tento melhorar a cada dia. Me dedicando naquilo que eu sou bom. Me dedicando em fazer aquilo que é bom para a minha empresa. Porque se eu não amar a empresa que eu trabalho, se eu não me dedicar a ela... Ah, mas a empresa, ela tem um dono. Parabéns para ele. Parabéns para ele que tem o sucesso dele. Mas fora ele, tem eu. Porque a empresa precisa de mim. Eu tenho que me sentir dono também. Se eu não estiver lá, a empresa não vai funcionar. Então eu me sinto como se fosse proprietário da empresa. Né? E todos os bons profissionais têm que se sentir assim. Porque os que se sentem assim fazem a diferença no mercado. Então, para mim... resumidamente isso, um pouquinho demorado esse meu resumo, mas eu acho que deu, não sei se claro, eu pegar a essência disso aí tudo, mas para mim seria isso. Legal. Mário, muito bom, foi ótimo conhecer mais da tua jornada, da tua história de vida e
a diferença que você fez nas empresas que você entrou, e especialmente no Grupo Pasquini, com acostamento, Licinal, todas as marcas, tem um potencial gigante aí, né? E agora dá para ver que você gostou da mudança para Santa Catarina. Nada. A qualidade de vida em Santa Catarina é espetacular. A família minha foi divisor de águas. Legal. E para mim, eu sou um cara que preza muito a família. Então, foi um divisor de águas vir para cá e eu tô encantado. Daqui eu não vou mais embora. Agora o movimento é o contrário. Santa Catarina não quer sair mais. Daqui eu quero fincar os pés e ficar por aqui, sabe? Legal. Mário, então, obrigado. Você quer fazer alguns comentários? Agradeço o convite e deixar aqui o meu muito obrigado para vocês, né? E agradecer a toda a família Pasquini que hoje me ajuda, meus colaboradores que se dedicam pela empresa, que estão comigo ali, que lutam comigo dia a dia, porque eles são a diferença. É lógico que a gente precisa de Deus, da família, mas eu preciso muito deles. Sem eles a gente também não é ninguém, então assim... só agradecer. Eu sei que para me aguentar lá não é fácil, né? Mas eles estão lá firme e forte. Então eu tenho uma equipe, desde a menina da limpeza ao meu gerente financeiro, todos eles para mim estão no mesmo patamar, no mesmo nível, pessoas maravilhosas que a gente chama de paixão. Então só deixando muito obrigado por eles também, até porque sim, fundamental, né? com certeza eles vão fazer questão de olhar nosso vídeo aqui. Legal. Um pouco mais de audiência aqui. Beleza, obrigado, Mário. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Mário Mazedo, do Grupo Pasquini. É aquilo que a gente sempre está falando aqui, né? Eu e DJ, a gente procura trazer para a nossa mesa de reuniões profissionais com histórias tão fantásticas como a que o Mário acabou de compartilhar com a gente, com ideais bem convictos, que isso também é muito importante, porque a gente aprende e aprende muito com os ensinamentos e com as vivências de quem vem aqui conversar com a gente, né? Então, acho que hoje, ao longo desse bate-papo, você pôde acompanhar, assim, muito conceito básico que faz toda a diferença no negócio. E acho que o Mário foi muito feliz quando ele faz um comentário de que a gente não precisa inovar o tempo todo ou mudar o tempo todo. Às vezes, um básico, né, o trivial, o famoso feijão com arroz que as pessoas fazem ou falam, é mais do que suficiente para você fazer a diferença no seu negócio, na sua empresa. Às vezes você está querendo tornar o processo complexo, quando fazendo o básico e o simples seria o suficiente, já seria diferente, porque não tem ninguém fazendo ou poucos fazendo. Essa é a grande realidade, né? Então, continue acompanhando os nossos podcasts, continue compartilhando. Se você não fez ainda inscrição, está assistindo o episódio aqui só pelo link, né? Pessoal aí da Pasquini que está assistindo o episódio do Mário, né? Só pelo link. Então, vou fazer o seguinte, vocês vão ali e façam as suas inscrições, porque isso é muito importante para a gente. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.